Olá, pessoal. Olha só essa, hein? Em um discurso que espalhou pânico pelo mundo inteiro, o governo da Rússia, sob o comando do presidente Vladimir Putin, colocou as suas forças de defesa em alerta máximo e disse que, com todas as letras, que pode usar o seu arsenal de armas nucleares. A declaração foi enxergada pela diplomacia internacional como um sinal claro de apavoramento do regime de Moscou diante do avanço e da pressão militar dos países ocidentais. Em vez de optar por um acordo amigável na mesa de negociações, o governo russo preferiu subir o tom ao nível máximo, ameaçando detonar uma verdadeira guerra atômica nuclear caso os seus limites de soberania sejam testados pelos adversários. Agora, o presidente Vladimir Putin fala de soberania da Rússia, mas invadiu a soberania da Ucrânia, de outro país, legalmente constituído. É impressionante como a cabeça dessa gente é igual. Essa gente que pensa de esquerda é inteiramente igual. Acha que pode fazer as coisas, mas quando os outros fazem exatamente o mesmo contra elas, aí não pode, de maneira alguma. Pois essa reação agressiva comprova que as conversas fiadas e os acordos no papel perderam valor no cenário geopolítico atual, dando lugar a um ritmo de confronto extremamente perigoso. Ao acenar com uma bomba nuclear, Moscou tenta criar uma cortina de fumaça para esconder a sua vulnerabilidade e intensificar o medo nas fronteiras vizinhas. O recado de Moscou foi dado com muita clareza para todo o planeta ouvir. A era da diplomacia tradicional acabou e, se o Ocidente não recuar, a Rússia sinaliza que está pronta para ativar o seu botão jurídico e militar mais destrutivo do mundo, comprometendo a segurança e a paz mundial. Inclusive dela mesma, né? Inclusive dela mesma. Porque aí você entra naquele princípio da destruição mútua, o PDM. Se ela disparar uma ogiva nuclear, um armamento nuclear, ela vai receber um monte de bomba nuclear também na cabeça. E aí, para que vai adiantar esse discurso de soberania? Para quê? Está na cara que isso representa uma medida intimidatória. Você ter hoje armas nucleares não é para ataque, é para defesa. Somente a nação do Irã que pensa realmente em ataque, em eliminar, em varrer a nação israelense da face da terra. Mas a Rússia vai usar, justamente com a OTAN ali, cheio de países da OTAN com armamentos nucleares? O primeiro míssil carregando ogiva nuclear que sair de Moscou, que sair da Rússia, vai chover outros em direção oposta. Vai tudo acabar. Acaba tudo. Aí os caras estão dizendo que, mas é isso aí, se é para destruir a gente, se é para acabar com a nossa soberania, vamos acabar com o mundo. Aí os caras que vão apertar o botão, esses mesmos, vão perder as suas famílias, as suas esposas, seus filhos, seus pais e a própria vida. Será que vale a pena tudo isso? Não seria mais fácil o presidente da Rússia decretar o fim da guerra na Ucrânia, se retirar e admitir que perdeu? Olha, não deu certo, foi difícil demais combater a Ucrânia com o apoio do Ocidente? Pronto, se salva todo mundo, mas tem gente cabeça dura, que nem cavalo de carroça, que só olha em uma direção, achando que a Rússia está correta. Aí depois que as bombas explodem, que você vê um monte de gente sem vida espalhada pelo chão, ou o que sobrar delas, né? Porque numa guerra nuclear como essa, você não sobra mais nada, só farelo. Haja vista o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, lá naquela segunda guerra, em 1945. Então, é uma coisa que precisa se pensar. Eu estou recebendo aqui, de novo, a presença do nosso amigo e comentarista Carlos Dias, e eu gostaria de que ele falasse, né, sobre essa declaração do presidente russo, do governo de Moscou, em querer usar suas ogivas nucleares, né, que inclusive devem estar até oxidadas, né, Carlos? Seja muito bem-vindo.
Paulo, obrigado aí pelo convite, né? Saúde a todos que nos assistem. Eu não sei se está oxidada, não, né? Mas uma coisa eu sei, e o Ocidente também sabe. A Federação Russa se tornou um estado de guerra. É o estado que mais emprega em relação à participação do seu PIB na produção de armamento, de estrutura militar. Aplica em torno de entre 7 e 9% do PIB. É um estado de guerra. Ele, inclusive, retirou de outras atividades produtivas mão de obras assim excelentes, excepcionais, para sair do campo produtivo em que estavam e ir para a área de produção de armamentos. Então, o Ocidente, logicamente com informação, percebe que é um Estado que estava se armando em uma velocidade muito grande, recuperando sua capacidade de operação. Agora, a questão da Ucrânia, né, foi um passo mal dado. No primeiro momento, ele até teve uma ação vitoriosa, até mesmo antes disso, na anexação da Crimeia. Então, e o Ocidente ficou inerte. A OTAN não se manifestou. Então, na hora em que a invasão da Ucrânia ocorreu, essa situação se tornou contornos assim de mais grave. A própria Alemanha se desmilitarizou no sentido da sua estrutura, né, em termos de defesa e de estoques, vamos chamar de armamentos, que foi exatamente isso, deu para a Ucrânia. Então, o que acontece? A resistência foi mantida, só que não há uma violação de fronteira da Federação Russa. Ao contrário, ela que violou as fronteiras da Ucrânia. Então, não é um caso, né, tipo assim, de se sentir insegura, porque o grande problema, segundo o próprio Putin revelou na época, é que o convite ou a aproximação da entrada da Ucrânia para a OTAN significaria uma possibilidade de violação da própria soberania russa. Em função de quê? Porque as fronteiras diretas, como nós sabemos muito bem, entre Rússia e a Ucrânia, estariam aí sim com bases militares da OTAN e com lançamentos de foguetes que poderiam, logicamente, atingir, por óbvio, o território russo. Então ela se antecipou numa invasão, supostamente, né, dessa condição, e não se pregou mais um diálogo em termos de voltar a um acordo, né, que aí você mesmo falou bem a questão da diplomacia, né, que hoje não serve nem para depois dos conflitos, porque os conflitos parece que são recorrentes. Então eu acredito que essa fala muito pesada do Vladimir Putin, né, embora eu não acredite que vai levar a consequências, né, no sentido que ele vai executar essa medida, mas é importante a gente sempre ter atenção no que o Estado, a Federação Russa está se tornando, um verdadeiro estado de guerra, e vai tentar continuar aquela expansão, né, da antiga, né, União Soviética, que é o sonho, né, da mãe russa, recuperar parte do leste europeu. Estou achando legal aí, viu, Carlos, né, o nosso uniforme, né? Hoje a gente está bem parecido. Nós estamos em estado de guerra, né? Estamos em estado de guerra, né? Então. Muito bacana, né? O que acontece é o seguinte: você falou na anexação da Crimeia. A Crimeia foi anexada em 2014. Os russos viram, foi facinho. Então vamos retomar tudo, a antiga União Soviética. E esse aí, todo mundo sabe, é o maior sonho de Vladimir Putin, que está há mais de 30 anos no poder na Rússia. Ele quer a reestruturação de toda a União Soviética, e isso representa um risco imenso para o mundo, porque, veja, isso é a conquista de outros territórios. O cara não podia ficar na dele, na boa, ali, olha, aqui são as nossas fronteiras, ninguém invade. Se invadir, você tem a ONU que regulamenta tudo isso aí, você vai dizer ali para a ONU, olha, fulano está invadindo aqui, o Ocidente está entrando, quer tomar a Rússia. Como é que vai ficar isso aí? Aí você dispara o que você tem que disparar. Agora, quem partiu para o ataque foi a Rússia, entendeu? Dizendo que não vai admitir a presença ali da OTAN nas suas fronteiras. Isso é um absurdo, não tem como impedir isso. A Ucrânia é independente, totalmente independente, e ela pode fazer o que quiser. E já está fazendo, porque agora o presidente americano autorizou
a fabricação e o uso dos mísseis Patriots contra alvos russos em Moscou. E esses mísseis são considerados de altíssima precisão. Como é que vai ficar essa situação? Os caras estão, né, no fim da linha, estão desesperados. Então, a única forma de sair disso é aceitando acabar com a guerra com a Ucrânia. É todo mundo voltar para lá e ficar quieto e acabou. Se a Ucrânia, se o Ocidente, se a OTAN está dentro daquele país, que fique. E a Rússia fortaleça as suas fronteiras para que nada passe dali para dentro. Agora, invadir um país com essa desculpa é aquela velha história da esquerda, que a gente escuta em tudo quanto é lugar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Bom, chegamos ao final aqui deste vídeo, dessa edição pequena. Agradeço ao Carlos Dias, né? Agradeço a você que está nos acompanhando. E eu quero lembrar a você que meu nome é Paulo Echevarria, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, saindo por Brasília. Então acompanhe com a gente aqui, esse é um canal também lá no Instagram, Paulo Echevarria. Pode ir lá no Instagram, no TikTok, você acompanha todas as informações com precisão e profundidade. Muitíssimo obrigado e eu estarei por aqui no próximo vídeo. Até lá.